Capítulo 6. O endereço de Deus. Ao se tornar cristão, não somente é preciso reeducar a vida de pensamentos por meio de pensar positivamente, do pensar em termos de milagre, do desenvolvimento de uma orientação para o êxito, mas também estar conciso da fonte de poder e da capacitação a nosso dispor. A confusão. Em 1958, comecei minha primeira obra de evangelização na pior e mais pobre região de nossa cidade. Não tinha treinamento nem capacitação para esse tipo de ministério. Em menos de 3 meses, meus sermões acabaram e eu não tinha sobre o que pregar. Talvez diga que se fosse você, simplesmente sairia e contaria a história da salvação. Mas não se pode falar somente de salvação noite e dia. Para fazer um único sermão, eu passava toda a semana lendo a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, consultando uma pilha de comentários bíblicos, mas não conseguia preparar um só sermão que valesse ser chamado assim. Esse problema fez-me sentir que não tinha sido chamado para o ministério. Os pobres de meu bairro não estavam muito preocupados com o céu ou com o inferno. Viviam procurando subsistir, e sua preocupação e angústia era a sobrevivência. Não tinham tempo para pensar no futuro. Aonde quer que eu fosse, pediam-me arroz, roupa ou algum dinheiro para construir uma choca para se abrigarem. Mas eu não estava em melhor situação que eles e também vivia em uma choca. Vestia-me humildemente e muitas vezes passava fome e não tinha nada para lhes oferecer. Era uma situação desesperadora. Cria que Deus tinha todos os recursos imagináveis, mas nessa época ainda não sabia como obtê-los. Havia momentos em que parecia estar muito perto do Senhor. Era como se o estivesse tocando. No dia seguinte, sentia-me completamente desamparado. Muitas vezes fiquei muito confuso e perguntava-me se realmente estava vivendo a vida do Espírito. Dizia muitas vezes: "Ó Senhor, sei que estou em Cristo Jesus." Mas, no final de um dia difícil, ao tentar orar, descobria que estava completamente fora de contato com Ele. De modo que dizia: "Pai, estou confuso. Estou tantas vezes dentro e fora do Senhor que não sei conservar-te sempre comigo." Foi então que comecei minha luta para encontrar presença permanente de Deus. Os orientais, particularmente, requerem de sua fé religiosa conhecer a habitação, o endereço dos deuses que adoram. A maior parte dos orientais cresce sob a influência da adoração pagã e precisa da localização, do endereço de seus deuses, a fim de ir adorá-los. Quando eu era pagão e necessitava encontrar meu Deus, ia a um templo dedicado a ele e me ajoelhava perante sua imagem, dirigindo-me a ele pessoalmente. No paganismo, a pessoa tem de saber o endereço de seus deuses. Mas, ao entrar para o cristianismo, não pude localizar o endereço do nosso Deus. Isso sempre me trazia dificuldades ao coração. Na oração do Pai Nosso, sempre dizemos: "Pai Nosso, que estás nos céus." Pensava eu, onde é o céu? Bem, uma vez que a terra é redonda, para os que vivem no lado de cima, o céu está acima deles. Mas para os que estão no lado de baixo, o céu deve ficar abaixo deles. Por isso, sempre que se mencionava Pai Nosso, que estás nos céus, eu ficava confuso. "Pai, onde está o Senhor?" perguntava. "Estás aí, aqui, aonde? Pai, por favor, dá-me teu endereço." Portanto, quando os orientais vêm para o cristianismo, tem uma luta real, pois não conseguem encontrar o endereço de Deus. Muitos vinham a mim perguntando: "Pastor Chu, dê-nos pelo menos uma visão geral ou até mesmo uma visão de a quem devemos nos dirigir." O Senhor pede que acreditemos em um Deus, mas onde Ele está?
No começo de meu ministério, respondia-lhes: simplesmente falem com o Pai Celestial. Não sei seu endereço nem localidade. Às vezes ele vem a mim, outras vezes não. Clamava a ele muitas vezes, pois não podia continuar esse tipo de pregação. Precisava ter um endereço definido. Dessa forma, comecei a procurar o endereço do nosso Deus. Em minha imaginação, procurei Adão e disse: Senhor Adão, tenho certeza de que é o nosso primeiro pai. Sei que o Senhor tem o endereço. Por favor, dê-me o endereço de nosso Pai Celestial. Assim, ele me diria com bastante alegria: bem, ele mora no Jardim do Éden. Se for lá, o encontrará. Quando o Senhor caiu da graça, perguntei: foi tirado do Jardim do Éden. Qual o endereço desse jardim? Bem, acho que não sei, respondeu Adão. Em seguida, por meio da imaginação, decidi ir visitar Abraão. Estava desanimado, mas cheguei a Abraão e disse: Senhor Abraão, o Senhor é o pai da fé e muitas vezes encontrou-se com Deus. Por favor, diga-me a qual é o endereço do pai. Bem, Abraão respondeu: sempre que eu precisava de Deus, erguia um altar, sacrificava um animal e esperava por ele. Às vezes ele vinha a mim, às vezes não. Não conheço, pois, seu endereço. Assim deixei Abraão e fui até Moisés. Disse: Senhor Moisés, certamente o Senhor conhece o endereço do Pai, pois experimentou a presença dele continuamente. É claro que conheço, respondeu Moisés. Ele está no tabernáculo construído no deserto. De dia ele se encontrava na coluna de nuvem e de noite estava na coluna de fogo. Vá lá e encontrará Deus. É lá que ele mora. Mas, disse eu, quando os israelitas entraram em Canaã, o tabernáculo do deserto desapareceu. Onde está o tabernáculo hoje? Não sei, respondeu Moisés. Novamente desanimado, cheguei-me ao rei Salomão e disse: Rei Salomão, o Senhor construiu um templo magnífico com pedras e granitos coloridos. Tem o endereço atual de Deus? É claro, Deus habita no maravilhoso templo de Salomão, disse ele. Quando uma maldição ou uma doença se espalhava por meu país, o povo orava ao Deus que estava no templo, e Deus o ouvia e respondia às suas orações. Onde está o templo? Perguntei. Bem, sinto muito, retorquiu Salomão. Esse templo foi destruído 600 anos atrás antes de Cristo, pelos babilônios. Não temos o endereço desse templo hoje. Em seguida, fui a João Batista e disse: Senhor João Batista, certamente o Senhor sabe o endereço de Deus. Sim, respondeu João, vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o endereço de Deus. Foi assim que minha viagem à procura do endereço de Deus, cheguei a Jesus. Certamente que em Jesus encontraria Deus. Mediante Jesus, Deus falou e por meio de seu único Filho realizou milagres. Onde quer que Jesus habitasse, ali Deus também habitava. Meu coração alegrou-se ao encontrar o endereço de Deus. Entretanto, ainda tinha uma grande pergunta. Jesus morreu, ressurgiu e subiu aos céus. Mas qual é o endereço de Jesus Cristo? Uma vez mais, voltei ao ponto de partida. Perguntei: Jesus, onde estás, o Senhor? Não tenho seu endereço e não posso dizer a meu povo onde habita. A solução. Logo me veio a resposta. Jesus disse: morri e ressuscitei. Enviei o Espírito Santo a cada um de meus seguidores. Disse-lhes que jamais os deixaria órfãos. Disse-lhes que oraria ao Pai, que ele lhes mandaria o Espírito Santo e que nesse dia vocês saberiam que eu estou no Pai e o Pai em mim, e que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Gradativamente comecei a ver que, por meio do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitavam dentro de mim.
Li em 2 Coríntios que Deus nos selou e enviou seu Espírito Santo para dentro de nossos corações. Encontrei o endereço de Deus. Descobri que seu endereço é o meu endereço. Assim, saí a meus cristãos e comecei a pregar com audácia. Podemos encontrar o endereço de Deus. Agora descobri onde Ele mora. Seu endereço é meu endereço. Ele habita em mim com todo o poder e toda a autoridade. Por meio do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitam em mim e vão comigo aonde quer que eu vá. Ele também mora dentro de vocês. O endereço dele é seu endereço. Se ficarem em casa, ele estará lá. Se forem para o trabalho, ele estará lá. Se seu trabalho for na cozinha, ele estará lá. Deus habita em seu coração e seus recursos estão dentro de vocês. Irmãos, continuava eu, não tenho prata nem ouro, não tenho alimento, nem arroz, nem roupas, mas tenho algo a lhes oferecer. Deus habita dentro de vocês. Aqueles que não possuem Deus em seu coração, venham a Jesus Cristo e recebam-no como seu Senhor e Salvador pessoal. E o Criador do céu e da terra, com todos os seus recursos, habitará em seu coração. Ele satisfará todas as suas necessidades. Ao ouvir essa mensagem, eles começaram a desenvolver sua fé. Esse foi o ponto de partida de meu ministério e o fundamento sólido de minha vida de pregação. Até essa época, estava tentando encontrar Deus vindo de um lugar para o outro. Quando evangelistas famosos vinham à minha cidade, corria para ouvi-los a fim de encontrar Deus. Às vezes, ia orar em uma montanha ou em um vale. Procurei Deus em toda parte. Mas, depois de encontrar a verdade, não vaguei mais. Tinha encontrado o endereço e a morada de Deus. Digo a meu povo, Deus não está longe. Ele não é um Deus de 2000 anos atrás. Também não é somente o Deus do futuro. O seu Deus habita em vocês com todos os seus recursos, poder e autoridade. O endereço dele é seu coração. Por isso podem falar com ele e orar a ele todos os dias e a qualquer hora. Podem tocá-lo e receber seus recursos mediante a oração e a fé. Quando clamam em voz alta, Deus ouve. Quando falam suavemente, Deus ouve. Quando meditam, Deus ouve, pois mora dentro de vocês e pode suprir todas as suas necessidades. Depois da Guerra da Coreia, quando os missionários saíram a fazer a obra do Senhor, assisti a muitas reuniões em missões. A maioria dos pastores coreanos tinham todo tipo de projetos diferentes. Queriam construir igrejas, edificar institutos bíblicos, discutiam muita maneira de solucionar seus problemas, mas nem bem começavam a falar de finanças, diziam: para tal coisa, será melhor que venha um missionário que se encarregue disso. Para eles, o missionário não passava de financista. Senti muita pena e disse-lhes: irmãos, por que vocês sempre se voltam para os missionários? Eles responderam: porque Deus sempre nos envia dinheiro por meio dos missionários e não por meio de nós mesmos. Entretanto, desde o dia em que me formei no Instituto Bíblico, decidi fazer de Deus minha fonte única. Descobri que Deus habita em meu coração com todos os recursos necessários. Descobri a maneira de receber os recursos de Deus. E ao longo de anos e mais anos de ministério, jamais dependi de qualquer outra pessoa. Já atravessei o Oceano Pacífico mais de 40 vezes a fim de pregar em outros países. Nunca pedi nenhum centavo de igreja alguma. Gostaria de expressar meu agradecimento pelo envio de missionários à Coreia, mas jamais pedi ajuda financeira de igreja fora de meu país.
Sempre dependi de Deus e em todas as circunstâncias Ele supriu as necessidades. Na construção do nosso templo, no envio de missionários de nossa igreja a outros países, na construção do Instituto Bíblico, para a construção do nosso novo Instituto Bíblico das Igrejas Assembleias de Deus Coreanas. Minha igreja contribuiu com $500 mil. Deus, de fato, supre todas as nossas necessidades. O desafio. Desejo imprimir em seu coração o fato de que você possui os recursos de que precisa dentro de você nesse instante. Não amanhã, não ontem, mas nesse instante. Você possui Deus habitando dentro de você. Deus não está dormindo dentro de você. Deus não vem só para acampar e passar férias. Deus está aí para operar a salvação. E Ele jamais opera a não ser mediante sua visão, sua fé. Você é o canal. Você pode dizer: ó Deus, por favor, opera misericordiosamente no universo e faz todas as coisas. Deus responderá: não, habito em você. Jamais me apresentarei ao mundo com poder a não ser que me manifeste por meio de sua vida. Você é o canal e tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado. Deus será tão grande quanto você permitir que ele seja. Ele também será tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Quando os pecadores veem a Jesus, ao quebrados e infelizes, primeiramente lhes ensino que Deus habita em seu interior e que possuem todos os recursos em Jesus Cristo. Em seguida, procuro reeducá-los para que desenvolvam seu coração a fim de cooperar com Deus. Todos, sem exceção, retiram-se com nova fé e levam uma vida milagrosa e vitoriosa. Como é que essas pessoas, se fossem realmente pobres e fracas, seriam capazes de dar mais de $20 milhões à sua igreja de 1969 a 1977? Todos os anos damos cabo de nossos projetos que geralmente custam $1,5 milhão a $2 milhões. Esses membros podem dar porque foram enriquecidos e são sucessos tremendos porque sabem como obter recursos da fonte. Mas primeiro devem ser purificados dos pecados da carne. A maioria das pessoas luta com 4 pecados da carne, os quais devem ser vencidos antes que o cristão seja capaz de operar ativamente com Deus. Quem não se livra desses pecados ficará com o canal de comunicação com o Senhor tão entupido que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Descobri esses pecados ao longo dos anos de meu ministério de aconselhamento. O pecado do ódio. As pessoas sofrem por causa do ódio. O primeiro pecado que examinaremos: se conservarmos o ódio em nosso coração, Deus jamais pode fluir através de você. E esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 de sua fé. Cristo Jesus destaca esse fato em Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Depois de pregar os 4 sermões no domingo de manhã, fico tão cansado que não desejo ver ninguém. Se alguém deseja falar comigo, primeiro tem de passar por minhas secretárias. Elas examinam cuidadosamente os pedidos. Se alguém consegue chegar à minha porta, é porque está com grandes necessidades. Certo dia, depois de meu 4º sermão, o Senhor bateu à porta de meu escritório. Abri a porta e ele entrou. Pensei que estivesse bêbado, porque andava cambaleando. Sentou-se e tirou algo do bolso, um punhal afiado. Fiquei aterrorizado. Pensei, como é que as secretárias deixaram esse homem entrar aqui? Ele carrega um punhal e assim mesmo
o deixaram entrar? Estava realmente assustado e quando ele empunhou a arma, preparei-me para me defender, dizendo: não use essa faca. Diga-me, por favor, por que veio. Respondeu ele: Senhor, vou me matar. Mas primeiro vou matar minha esposa, meu sogro e minha sogra, todos os que eu encontrar ao meu redor. Um amigo meu aconselhou-me a vir assistir a um culto seu antes de fazer todas essas coisas. Vim assistir os 4. Escutei com atenção, mas não pude entender palavra alguma por causa de seu forte sotaque provinciano sulista. Não consegui entender seu sotaque nem compreender coisa alguma do que o Senhor disse. De modo que depois de ouvir o que tem a dizer, vou sair para realizar todos os meus planos. Estou morrendo. Tenho tuberculose, por isso fico com acessos de tosse o tempo todo. Estou morrendo. Acalme-se, disse-lhe. Sente aqui e me conte a sua história. Bem, respondeu ele. Durante a última etapa da guerra do Vietnã, servi como mecânico e dirigia um bulldozer. Trabalhei em toda a linha de frente, construindo trincheiras e estradas, arriscando a vida a fim de ganhar mais dinheiro. Enviava todo o dinheiro para minha mulher. E quando a guerra acabou, mal tinha o suficiente para sair de lá. Mandei-lhe um telegrama de Hong Kong e esperava vê-la com as crianças no aeroporto de Seul. Mas, ao chegar lá, não vi nem sombra delas. Pensei que talvez não tivessem recebido meu telegrama. Mas, quando voltei correndo para casa, descobri estranhos morando lá. Soube então que minha mulher fugira com um jovem. Ela me deixou levando todas as minhas economias. Morava em outra parte da cidade. Fui até lá e implorei que voltasse para mim, mas ela se negou. Fui ver meu sogro e minha sogra a fim de expor-lhes o caso. Deram-me $40 e me escorraçaram de sua casa. Em menos de uma semana, senti um ódio ardente em meu coração e comecei a vomitar sangue. Agora, a tuberculose acaba comigo rapidamente e não tenho esperança alguma. Vou destruí-los um a um e em seguida me matarei. Cavalheiro, ponderei. Essa não é a maneira de fazer vingança. A melhor maneira de se vingar é encontrar um novo emprego, construir um lar mais lindo e melhor e mostrar a eles do que você é capaz. Dessa maneira realmente se vingará. Mas matá-los e depois matar a si mesmo não lhe trará satisfação alguma. Odeio todos eles, exclamou o homem. Enquanto os odiar, vai se destruir, asseverei. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que os outros. Por que não experimenta Jesus? Perguntei. Quando Jesus entrar no seu coração, todo o poder de Deus passa a habitar na pessoa. O poder de Deus fluirá através de você. Deus vai tocá-lo, cuidar de sua vida e restaurá-la. Você será capaz de reconstruir a sua vida e isso seria a sua verdadeira vingança contra os seus inimigos. Enviei-o à montanha de oração, onde aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Contudo, não conseguia perdoar de todo sua esposa. Pedi-lhe, pois, que abençoasse a esposa. A melhor maneira de perdoar sua esposa é abençoá-la. Abençoe-lhe o espírito, a alma, o corpo e a vida. Ore para que Deus abra as portas dos céus e derrame bênçãos sobre ela. Não posso abençoá-la, exclamou ele. Não amaldiçoarei, porém não abençoarei. Respondi, se não a abençoar, não será curado. Ao abençoar as pessoas, as bênçãos começam a vir primeiro sobre a sua vida e vai aproveitar mais essas bênçãos do que ela. Temos um ditado que diz: se deseja sujar o rosto do outro com barro, terá de sujar as suas mãos. Assim, se amaldiçoar sua ex-mulher, a maldição primeiro terá de sair da sua boca
e você será amaldiçoado primeiro. Mas se abençoar sua esposa, a palavra de bênção procederá de seu coração, saindo-lhe pela boca, e você será abençoado primeiro. Assim, vá em frente e abençoe sua esposa. Ele começou a abençoá-la. Em princípio, por entre os dentes. Orou: ó Deus, abençoa minha mulher. Abençoa e dá-lhe a salvação. Ó Deus, dá-lhe a bênção. Ele continuou a abençoá-la e em menos de um mês ficou completamente curado da tuberculose e sua vida foi transformada. O poder de Deus começou a emanar dele e sua face brilhava. Ao encontrá-lo um mês mais tarde, ele exclamou animado: ó Pastor Chu, regozijo-me no Senhor. Louvo a Deus porque agora realmente aprecio de verdade a minha esposa. Foi por ela ter me deixado que encontrei Jesus. Oro por ela todos os dias. Renovei minha licença para dirigir tratores. Tenho um novo emprego. Estou construindo um novo lar e espero que minha esposa volte para mim. Esse homem louvava ao Senhor. Passou a reconstruir sua vida pelo poder de Deus que emanava de si. Estava curado no espírito e no corpo. Se não se livrar de seu ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. Ao sair para pregar o Evangelho, deve ajudar as pessoas a compreender isso. Certo dia, uma professora veio me ver. Ela era diretora de uma escola e sofria de artrite. Tinha ido a todos os hospitais, mas não fora curada. Impôs as mãos sobre ela, orei, repreendi a doença, gritei, fiz tudo o que podia, mas Deus não a tocou. Muitas pessoas tinham sido curadas na igreja, mas, a despeito de tudo, ela não era curada. Afinal, comecei a desistir. Mas certo dia o Espírito Santo disse: não grite, ore e repreenda. Não posso fluir através dela porque ela odeia o ex-marido. Eu sabia que ela tinha se divorciado há 10 anos atrás. Um dia, quando ela estava sentada à minha frente, eu disse: irmã, por favor, divorcie-se de seu marido. Ela olhou para mim e respondeu: pastor, o que o senhor quer dizer com divorcie-se de seu marido? Nós estamos divorciados há mais de 10 anos. Não estão, respondi-lhe. Oh, sim, insistiu ela. Sim, respondi, é claro que estão legalmente, mas mentalmente nunca se divorciou dele. Você o amaldiçoa todas as manhãs, todos os dias você o amaldiçoa e o odeia. Em sua imaginação nunca se divorciou de seu marido. Em sua mente ainda vive com ele. E esse ódio está destruindo e secando seus ossos. Por causa disso, sua artrite não tem cura. Médico algum pode curá-la. Retorquiu ela: mas ele me causou tanto prejuízo. Quando me casei com ele, nunca arrumou emprego, esbanjou todo o meu dinheiro, destruiu a minha vida e depois foi viver com outra mulher. Como posso amá-lo? Amá-lo ou não é decisão sua, respondi. Mas, se não amar, morrerá de artrite. A artrite somente será curada pelo poder de Deus. O poder de Deus jamais cairá do céu como um terremoto a fim de tocá-la e de curá-la. Não, continuei. Deus habita dentro de você e ele vai emanar de seu interior a cura. Mas seu ódio está impedindo o fluxo do poder de Deus. Por favor, comece a bendizer seu marido. Bendiga seu inimigo e faça o bem a ele. Assim aprenderá a amá-lo e criará um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocá-la. Aquela mulher tinha o mesmo problema do homem que sofria de tuberculose. Chorando, ela disse: não consigo amá-lo, pastor. Por favor, perdoe-me. Não o odiarei, mas não o amarei. Você não pode parar de odiá-lo se não o amar, respondi. Veja seu marido por meio da imaginação. Toque-o, diga-lhe que o ama e o abençoa. Uma vez mais ela relutava, então fiz uma oração por ela.
Ela chorava, cerrando os dentes, mas afinal começou a sentir amor por ele. E orando, pediu a Deus que o abençoasse, que o salvasse e que lhe desse todas as boas coisas. O poder de Deus começou a fluir através dela. E ela foi tocada. Em menos de 3 meses, foi liberta da artrite. Sim, Deus habita em você. Mas, se você não se livrar do ódio, esse arqui-inimigo, o poder de Deus não poderá fluir por seu intermédio. O pecado do medo. Muita gente vive cheia de temor. E é nossa responsabilidade como cristão ajudar essas pessoas a livrar-se desse medo. O segundo pecado nesse grupo de 4. Também já sofri de tuberculose. Sofri de tuberculose porque estava constantemente vivendo sobre o temor da tuberculose. No ensino médio, eu tinha uma aula na qual deveria lidar com garrafas cheias de álcool em que havia ossos e intestinos humanos. A simples visão dessa garrafa me enchia de pavor. Certa manhã, o professor de biologia falava sobre a tuberculose. Naquela época, não havia medicamentos eficazes e o professor disse que se contraíssemos tuberculose, estaríamos perdidos. E nossos intestinos teriam a aparência dos que estavam naquelas garrafas para o resto de nossas vidas. Falou dos perigos da tuberculose e no final da aula disse: há pessoas que nascem com tendências à tuberculose. Homens com ombros estreitos e pescoços compridos são mais propensos a contrair tuberculose. Todos os alunos começaram a esticar o pescoço e a medi-lo, como se fossem cegonhas. Olhando para os meus companheiros, vi que eu tinha o pescoço mais comprido de todos. Imediatamente tive o pressentimento de que contrairia tuberculose. O temor oprimia meu coração. Quando voltei para casa, olhei-me no espelho, medi o pescoço a tarde toda. O medo invadiu-me e comecei a viver sobre o agudo temor da doença. Quando completei 18 anos de idade, contraí a tuberculose. O semelhante atrai o semelhante, e o igual produz seu igual. Se a pessoa tiver medo, o diabo tem um canal aberto para o qual atingi-la. Temor e fé negativa. De modo que, como eu tinha medo da tuberculose, contraí tuberculose. E à medida que vomitava sangue, dizia a mim mesmo: sim, eu sabia que aconteceria justamente como eu esperava. Li em certo periódico médico da Coreia que muita gente morre por hábito. Pensei comigo mesmo: como é que a gente pode morrer por hábito? Em seguida, reli o artigo. Esses médicos não cristãos falavam da importância do papel que o medo tem em sua vida. Por exemplo, um homem de apenas 50 anos de idade, já avô, morreu por causa de hipertensão. Seu filho, chegando aos 50 anos, também morreu em consequência da hipertensão. Agora o neto vive em constante temor de morrer por causa do mesmo problema. Ao chegar aos 50 anos de idade, no instante em que sentir alguma tontura, ele vai pensar: ah, isso é um ataque cardíaco. Se sentir alguma dor no peito, espera imediatamente outro ataque. Vive cada dia com esse temor e essa expectativa. O medo cria essa situação em seu corpo e logo ele há de morrer de um ataque cardíaco. Muitas mulheres morrem por causa do medo do câncer. Como diria certa mulher: bem, minha tia morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, de modo que, com toda a certeza, também morrerei de câncer. Quando essa mulher chegar à idade com a qual sua tia e sua mãe faleceram e sentir qualquer tipo de dor, vai acabar dizendo: ah, isso é o câncer. Certamente chegou minha hora. Ela vai esperar por isso todos os dias, dizendo a si mesma que vai sofrer de câncer. E repetirá esses pensamentos muitas vezes. É disso que os médicos falam quando dizem que as pessoas morrem por hábito. Se a pessoa tiver um temor específico, o poder da destruição começará a fluir. Em 1969, quando Deus me pediu que reunisse o pastoreado de minha segunda igreja, eu tinha 10.000 membros batizados e uma assistência regular de 12.000 pessoas. Vivia feliz.
Sentia-me bem e satisfeito. Tinha uma linda casa, uma esposa maravilhosa, filhos, carro do último modelo e até chofé. Então eu disse: Deus, vou ficar nessa igreja até que meus cabelos se tornem brancos. Mas certo dia, enquanto orava em meu escritório, o Espírito Santo veio e disse: Chu, seu tempo aqui terminou. Você deve se preparar para se mudar. Ó Senhor, disse eu, mudar? Dei início a outra igreja antes e essa já é a segunda que fundei e construí. O Senhor deseja que eu vá abrir uma terceira? Por que deve ser sempre eu quem dá o início a novas obras? Está escolhendo a pessoa errada. Diga a outro que vá. Assim eu comecei a discutir com o Senhor. Ninguém, entretanto, deve argumentar com Deus, porque Ele sempre tem razão. Finalmente, Deus me persuadiu dizendo: você deve ir e edificar um templo com espaço para 10.000 pessoas. Uma igreja que envie pelo menos 500 missionários. Pai, repliquei, não posso fazer isso. Tenho pavor mortal de edificar um prédio desse tamanho. Mas Deus disse: não, digo-lhe que vá e você tem de ir. Consultei um construtor acerca dos custos. Disse-me ele que por alto iria precisar de pelo menos 2,5 milhões de dólares só para o edifício. Para o terreno precisaria de outro 500 mil. E para o terreno contíguo, a fim de construir o complexo de apartamento, outros 2 milhões. No total, nada menos que 5 milhões de dólares. Perguntou-me quanto dinheiro eu tinha. Disse-lhe que possuía 2.500 dólares. Ele olhou para mim estupefado. Sacudiu a cabeça e não disse nada. Em seguida, fui a uma reunião de anciões da minha igreja e contei-lhes o plano. Certo ancião disse: pastor, quanto dinheiro o senhor vai conseguir nos Estados Unidos? Nenhum centavo, respondi. O senhor é um bom homem, um pastor genuíno, mas não é um homem de negócios. Não é assim que se constrói um templo e um complexo de apartamentos. Assim, reuni meus 600 diáconos. Quando lhes contei o plano, começaram imediatamente a agir como coelhos assustados, como se eu fosse impor-lhes um tributo de sangue. Senti-me desnorteado. Estava cheio de medo. Fui ao Senhor. Senhor, ouviu todas as palavras dos anciões e dos diáconos. Estão todos de acordo, de modo que o Senhor tem de pensar sobre esse assunto de novo. Em seguida, o Espírito Santo falou ao meu coração: Filho, quando foi que lhe pedi que falasse com os anciões e com os diáconos? Eu não devia? Perguntei. O Espírito respondeu: Mandei que construísse um templo, não que o discutisse. Essa é a minha ordem. Levantei-me dizendo: sim, se essa é a sua ordem, eu vou cumprir. Fui à prefeitura e comprei a crédito um terreno de quase 2.000 metros quadrados no bairro mais caro da cidade, situado em frente do edifício do Congresso, um dos lugares mais cobiçados de toda a Coreia. Depois fui ao construtor e assinei um contrato com ele para a construção do templo e do complexo de apartamentos, tudo a crédito. Pensei com meus botões: eles construirão o templo, eu confiarei em Deus e verei o que acontece. No dia em que começaram a obra, fizemos um culto especial. Finalizando o culto, fui ver como as coisas andavam. Achei que os operários abririam umas poucas valas, começariam a colocar o cimento para os alicerces e que em pouco tempo o edifício estaria terminado. Mas havia dúzias de bulldozers trabalhando e cavando a terra como se fossem fazer um lago. Fiquei louco de medo e perguntei: Pai, o Senhor viu como esses homens estão cavando? Terei de pagar por tudo isso. Eu não posso. Fiquei paralisado de medo. Meus joelhos começaram a tremer e pela imaginação me vi sendo levado num carro da polícia. Ajoelhei-me e orei: ó Deus, o que eu faço? Onde devo me enfiar? Onde o Senhor está?
Sei que é o recurso total e coloco minha confiança no Senhor. Enquanto orava, tive uma visão de Deus trabalhando e o medo me deixou. Quando abri os olhos e de novo vi a obra, voltei a sentir-me cheio de medo. Por isso, durante o tempo que a construção durou, vivi mais com os olhos fechados do que com os olhos abertos. O mesmo princípio é verdade em muitas situações. Se olhar para a circunstância com os seus olhos e com os seus sentidos, Satanás o destruirá com o medo. Mas, se fechar os olhos e olhar para Deus, poderá crer. Há dois tipos diferentes de conhecimento: conhecimento sensorial e conhecimento revelado. Devemos viver pelo conhecimento revelado encontrado do Gênesis ao Apocalipse, não por nosso conhecimento sensório. Devemos instruir as pessoas a desistir do temor do seu ambiente e de suas circunstâncias. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a fé, nem Deus fluirá através delas. Peça-lhes que entreguem seus temores ao Senhor. Ensine-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. O pecado da inferioridade. Muita gente é cheia de complexo de inferioridade e vive constantemente frustrada. Esse sentimento de inferioridade é a terceira área problemática que discutirei. Ninguém será capaz de ajudar quem se sente inferiorizado por viver numa favela. Talvez alguém tenha fracassado nos negócios e se resignado à situação de falência. Enquanto a pessoa tiver tais atitudes, não será possível ajudá-la. Peça que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e se permita ser reconstruído pelo amor de Deus. Certo dia, um menino matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou comoção imediata. O que aconteceu foi que os pais amavam o menino falecido com grande ardor. Constantemente o elogiavam na presença do irmão maior. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Um dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez sofri de complexo de inferioridade. Depois de lutar durante 2 anos em meu primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer. Mas era uma igreja muito barulhenta. Uma verdadeira igreja pentecostal. Muita gente recebia o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação mandou chamar-me. Nessa época, eles estavam a meio caminho entre os pentecostais mais ardorosos e os presbiterianos mais conservadores. Você está mesmo orando pela cura de enfermos? Perguntaram-me. E deixando que as pessoas gritem e falem em outras línguas em seus cultos? Sim, respondi. Você é um fanático, avessaram. Não sou fanático. Faço tudo de acordo com o ensino bíblico, defendi-me. Depois de discutirem o assunto, cassaram a minha licença ministerial e me mandaram embora. Fui expulso da minha própria denominação. Depois de algum tempo, o missionário John Hortus veio e me reconduziu a ela. Ao ser expulso, fui atingido por um sentimento de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim um sentimento de destruição. Foi difícil sair dessa situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabiam que um dia eu me tornaria superintendente geral dessa mesma denominação. Foi um cargo que ocupei até recentemente. Quando fui eleito para esse cargo, tínhamos somente 2.000 membros. Aplicando as leis da fé e ensinando-as aos pastores, tivemos um rápido crescimento. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 300 igrejas com mais de 200.000 membros. Devemos lidar com os que se sentem incapazes de vencer na vida. Devemos tirá-los de sua pressão e pessimismo.
edificá-los no amor de Cristo e dar-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível ao que crê. Devemos curá-los e treiná-los. Logo, eles se desfarão de seu sentimento de inferioridade. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e as mãos amarrados. Neste dia, estávamos fazendo um compromisso para terminar com êxito a 5ª etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de $100. Sua esposa riu quando os diáconos passaram para recolher a oferta. Não acredite nele, disse ela, ele está louco. Mas depois do culto, quando fui falar com ele, estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Havia recobrado o juízo e estava plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade, explicou. Eu era proprietário de uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência. Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então, me levaram para um hospital psiquiátrico, onde recebi uma série de eletrochoques, mas nunca me curaram. Enquanto estava sentada ali, ouvindo as suas palavras, subitamente saí do meu estado mental e tive consciência da realidade. Perdi meus amigos, meu prestígio e meu crédito. Tenho uma montanha de dívidas. Não posso fazer nada. Não sou ninguém. Você é alguém sim, asseverei-lhe. Não é inferior. Você veio a Jesus e agora tem todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residindo em você. Você é um homem de Deus. Levante-se em vitória. Tem dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus esperando para serem liberados. Que tipo de trabalho posso fazer? Perguntou-me. Não sei, respondi, mas continue a ler a Bíblia e a orar. Certo dia ele voltou cheio de entusiasmo. Pastor, li o versículo da Bíblia que diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Que lhe parece se eu entrar no negócio de vender sal a varejo? Se acredita nessa ideia, vá em frente. Respondi, faça isso. Ele foi e começou a vender sal em pequena escala. Entregou seus dízimos, honrou o compromisso que tinha assumido na igreja e se alegrava muito no Senhor. Deus começou a abençoá-lo e seu negócio de vender sal prosperou muito. Com o passar do tempo, ele construiu um grande armazém à beira do rio, onde investiu um capital de $50 mil em sal. Mas certa noite de verão choveu torrencialmente pela manhã. Quando ele se levantou, a área estava toda inundada. O armazém dele ficou alagado. Fiquei apreensivo. Nessa tarde, depois que a chuva parou, corri para a casa dele. Outros artigos e materiais podem ser recuperados depois de uma inundação. Mas o sal é muito amigo da água. Ao entrar em seu armazém, vi que todo o sal tinha desaparecido. O homem, agora ancião de minha igreja, estava sentado no meio do depósito, cantando louvores a Deus. Entrei sem saber se ele estava em perfeito juízo ou não. Cheguei-me a ele e perguntei, você está bem ou está louco? Pastor, estou perfeitamente bem, sorriu ele. Não estou louco, não se preocupe, perdi tudo. Deus levou embora, mas como o Senhor sempre diz, os recursos todos estão dentro de mim. A água pode ter levado sal, mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que em mim habita. Posso fazer brotar esses recursos novamente pela fé e pela oração. Espere só, dê-me tempo, levantarei meus negócios de novo. Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade, estava cheio de confiança. Hoje ele é um multimilionário e continua a vender sal. Também começou a fabricar relógios e tem uma fábrica própria. Já me acompanhou a Los Angeles, a Vancouver e a Nova York. Tempos atrás, fez uma viagem à Europa.
Esse homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de inferioridade, dando ênfase a todos os recursos de Deus que estão à sua disposição. O pecado da culpa. Muita gente sofre de sentimento de culpa. Esse é o quarto problema que deve ser vencido antes que o cristão possa trabalhar ativamente para Deus. Enquanto a pessoa sofre de culpa, Deus jamais fluirá através dela. Precisamos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de culpa. Precisamos fazê-las compreender que quando se sentem indignas e cheias de culpa, simplesmente podem ir ao Senhor e Ele as limpará. Certo dia estava em meu escritório quando entrou um lindo casal. O homem era muito elegante e a esposa uma senhora adorável. Embora essa adorável senhora tivesse apenas 30 anos de idade, parecia envelhecida, acabada e mal podia abrir os olhos. O marido disse: pastor, minha mulher está morrendo. Já tentei de tudo, psicologia, psiquiatria e todos os remédios imagináveis. Sou rico, já gastei milhares e milhares de dólares com ela, mas os médicos nada puderam fazer. Agora a desenganaram. Ouvi dizer que o Senhor realmente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados. Disse-lhe que isso era verdade e olhei para ela procurando o discernimento e a sabedoria sobre o que ela precisava nessa situação. Orei silenciosamente. Senhor, ela veio até aqui. Agora, o que eu faço? Imediatamente a voz suave de Deus falou: ela sofre de uma doença psicossomática. Não é uma doença orgânica, é mental. Pedi que o marido saísse do escritório e, olhando para a mulher, disse: a senhora deseja viver? Precisa viver pelo menos por causa de seu marido. Se a senhora queria morrer, deveria ter feito isso antes, pois já tem 3 filhos hoje. Se morrer agora, deixando os filhos para o seu marido cuidar, realmente atrapalhará a vida dele. Portanto, de uma maneira ou de outra, é preciso que a senhora viva para seu marido e para os seus filhos. Gostaria de viver, disse-me ela. Então posso ajudá-la, mas somente com uma condição. Deve contar-me sua vida passada, respondi. Ela se aprumou na cadeira e, com ira nos olhos, respondeu: será que estou na delegacia de polícia? O senhor é um ditador? Por que me pede isso? Isso não é um interrogatório e eu não vou revelar o meu passado. Então não poderei ajudá-la, respondi. Se a senhora persistir nessa atitude, vou pedir a Deus que me revele diretamente as áreas problemáticas de seu passado. Ela ficou espantada e, tirando um lenço da bolsa, começou a chorar. Depois de um longo suspiro, disse: pastor, vou revelar meu passado, mas não acho que seja esse meu problema. Sim, é, disse eu. Essa é a causa de seus problemas. Meus pais morreram quando eu era bem jovem e praticamente fui criada por minha irmã mais velha. Ela era como uma mãe para mim e meu cunhado como um pai. Tomaram conta de mim e morei com eles durante todo o tempo de estudo, desde o ensino médio até a faculdade. No meu 3º ano de faculdade, minha irmã foi para a maternidade a fim de dar à luz seu último filho. Durante o tempo que ela esteve lá, tomei conta da casa e das crianças, sem me dar muita conta do que estava acontecendo. Meu cunhado e eu nos apaixonamos. Não sei o que aconteceu comigo, mas tive um relacionamento imoral. Logo a culpa alojou-se em meu coração. Desse momento em diante morri de culpa. Mas meu cunhado continuava a me telefonar de seu escritório e constantemente nos encontrávamos em motéis, hotéis e estações de água. Fiz vários abortos e ainda assim não conseguia recusar os convites de meu cunhado. Morria de medo de minha irmã descobrir, por isso meu cunhado me intimidava continuamente. Estava me destruindo aos poucos. Ao me formar, decidi que me casaria com o primeiro homem que me propusesse casamento. Encontrei um emprego e o jovem que agora é o meu marido pediu-me que casasse com ele.
Nada perguntou do meu passado. Aceitei porque assim me afastaria de meu cunhado. Casei-me com ele e com o passar do tempo ele se tornou muito rico. Demitiu-se de seu antigo emprego e começou seu próprio negócio. Agora está rico, temos um bom lar, dinheiro, tudo. Mas desde o dia que tive aquele relacionamento com meu cunhado, tenho sofrido desse forte sentimento de culpa. Sempre que tenho relação com meu marido, sinto-me como se fosse uma prostituta. Não tenho o direito de receber seu amor, porque dentro choro amargamente. Meus filhos são os anjos, gostam de me abraçar, dizendo: mamãe, eu me odeio. Sei que sou uma prostituta. Não sou digna de receber esse tipo de amor de meus filhos. Não gosto de ver meu rosto no espelho e por isso me visto de maneira tão desleixada. Perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade nem alegria no meu coração. A senhora deve perdoar a si mesma, declarei. Tenho uma boa notícia para a senhora. Jesus Cristo veio e morreu na cruz pela senhora e pelos seus pecados. Nem mesmo Jesus pode perdoar meus pecados, declarou ela, chorando. Meus pecados são grandes e profundos demais para serem perdoados. Fiz de tudo. Todo mundo pode ser perdoado, menos eu. Enganei minha irmã e não posso confessar-lhe o que fiz. Isso prejudicaria sua vida toda. Indaguei silentemente. Senhor, como posso ajudá-la agora? Ajuda-me. Em seguida ouvi um suave sício em meu coração e subitamente me ocorreu uma ideia. Irmã, feche os olhos, pedi-lhe, fazendo o mesmo. Imagine que estamos em um lago lindo e silencioso. Agora estamos assentados à margem do lago. Há muitos cascalhos ao nosso redor. Tenho na mão uma pedrinha de cascalho. Por favor, apanhe uma pedra grande. Vamos jogar o cascalho e a pedra dentro do lago. Vou jogar primeiro. Seguro a pedrinha e jogo-a no lago. Ouviu o barulho da água? Um leve sonido e umas ondas? Onde está a minha pedrinha agora? Foi para o fundo do lago, respondeu ela. Certo, respondi. Agora é a sua vez. Jogue sua pedra. Sim, a senhora pode jogá-la. Muito bem. Qual foi o barulho dela? Foi grande e formou grandes ondas, respondeu ela. Mas onde está a sua pedra agora? Perguntei. No fundo do lago, respondeu ela. Bem, parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando as jogamos. A única diferença foi o ruído e as ondas. A minha fez um barulhinho. A sua produziu um grande ruído. A minha provou pequenas ondas. A sua, ondas enormes. As pessoas vão para o inferno com pecados pequenos e grandes, pois estão sem Jesus Cristo. E qual é a diferença? O ruído e sua influência na sociedade. Todo mundo precisa do perdão de Jesus Cristo. O sangue de Jesus cura todos os pecados, grandes ou pequenos. Isso lhe tocou a alma e ela despertou para a verdade. Quer dizer que Deus pode perdoar os meus pecados? É claro, respondi. Ela se afundou na cadeira chorando e tremendo. Tentei encorajá-la, mas ela continuou a chorar. Então coloquei a mão sobre sua cabeça e a levei a fazer a oração do pecador arrependido. Depois da oração, quando ela levantou o rosto, vi seus olhos brilhando como estrelas. De sua face começou a irradiar glória. Ela se levantou exclamando: Pastor, estou salva. Todo o peso que eu carregava desapareceu. Comecei a cantar e ela a dançar. Até esse momento, ela nunca tinha dançado de alegria perante o Senhor. Mas nesse dia, pulava e dançava, fazendo tanto barulho que o marido escutou e correu para ver o que se passava no meu escritório. Ao vê-lo, a jovem senhora correu para ele e o abraçou com força. Ela nunca tinha feito isso antes, e seu marido ficou assombrado e perguntou: o que o Senhor fez com ela? Deus realizou um milagre, respondi alegremente.
Voltando-me para a esposa, disse: deve entregar todo o seu coração ao Senhor. Ele fez grandes coisas por você. Em breve, ela ficou totalmente livre de seu sentimento de culpa. O poder de Deus emanou de seu interior e ela foi curada por completo. Os dois agora são membros de minha igreja. Toda vez que olho para o rosto dessa senhora, não posso deixar de pensar no amor de Jesus Cristo. Hoje ela não tem doença alguma. Foi completamente curada. Ao livrar-se de seu sentimento de culpa, o poder de Deus pôde fluir. Irmãos e irmãs em Cristo, nesse instante, vocês têm todo o poder de Deus dentro de vocês. Podem recorrer a este poder para seus gastos, suas roupas, seus livros, sua saúde, seus negócios, tudo. Quando saírem para pregar o Evangelho, não estarão pregando um objetivo vago, uma teoria, uma filosofia ou uma religião humana. Na verdade, estarão ensinando as pessoas a desobstruir um manancial inesgotável de recursos morais e espirituais. Estarão dando Jesus para as pessoas e, por meio de Jesus, Deus em habitar em seus corações.